Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um tema muito importante que causa muito estardalhaço, muito burburinho na internet. Deus e os pobres. Qual é a relação de Deus com os pobres? Vamos falar sobre isso. Lutero chama Deus de pai dos pobres. Lutero diz que Deus é um pai dos pobres e ele não é dos ricos. Quer dizer que ser rico é pecado? Não, ser rico não é pecado, mas a maioria dos ricos, eles são muito egoístas, eles são muito acumuladores, eles não dividem as pessoas, dividem com as pessoas as riquezas que eles têm, eles acumulam cada vez mais. E Deus não aprova isso. Deus não tem nenhum problema você acumular dinheiro e acumular e ficar rico, você trabalhar para isso e ter uma qualidade de vida. Aliás, o que é ser rico? Muita gente não tem água potável em casa e você tem água potável em casa. Então você pode ser mais rico que a pessoa que não tem água potável. Você tem um carro, né? Você tem um carro. Tem muita gente que não tem carro. E aí? Você então é mais rico do que a pessoa que não tem carro. Você tem um smartphone topo de linha. Então você talvez seja mais rico do que uma pessoa que não tem um smartphone. Ou seja, você tem condições a mais do que outras pessoas. Então você também é rico. Você, economicamente, você pode não ser considerado rico pelo IBGE e tudo mais. Para você ser considerado rico, você tem que ganhar, sei lá, quantos salários mínimos por mês, essas coisas. Mas, diante da Bíblia, você tem recursos e você já está apto a compartilhar esses recursos com as pessoas. E se você não compartilha, é claro, dentro de uma inteligência, né? Na Bíblia conta a história lá em Atos dos judeus de Jerusalém, que eles venderam tudo que tinham e deram aos pobres. Só que passou o tempo, eles começaram a passar fome e eles não tinham condições. Então eles começaram a receber doações da Macedônia, dos Efésios, de Corinto, de várias igrejas da região da Ásia ali, na época Ásia, para que eles pudessem ter o mínimo de sobrevivência. Então eles fizeram uma doação muito bonita, vender tudo que tem e deram aos pobres, mas não foi muito inteligente. Então você compartilha dentro das suas possibilidades, você tem que ter um tanto para sustentar, um tanto para investir em leitura, investir em outras coisas. Se você acredita que pode dar mais do que isso, se o seu coração é bem generoso em relação a isso, então faça, isso também é importante. Mas se você puder dar o mínimo que seja, porque você não tem tantos recursos, né? Eu tenho um celular top de linha, mas eu estou pagando parcelado, não tenho tantas condições. Mas se você tiver condições, ajude o seu próximo, veja o que você pode. Um pastor uma vez falou que ele chegava no mercado e aí ele comprava sempre um pouco a mais para que ele pudesse distribuir para as pessoas que talvez não tinham, né? Ele montava uma cesta básica e aí ele pedia a Deus que ele lembrasse de alguém, que se ele conhecesse alguém que estivesse passando por necessidade, ele ajudasse com a cesta básica. Isso também é uma coisa muito boa, mas você pode contribuir com o que você puder e da forma que você quiser. Se você não contribui, São João Crisóstomo, ele diz que não adianta nada você fazer tudo certo se você não é útil ao próximo. Ele até vai além, ele diz que sem esmola você não entra no reino de Deus. Eu não estou aqui pregando salvação por obras, né? Nesse ponto eu discordo dele, que as obras são necessárias para a salvação. Mas isso mostra que desde o começo a esmola, a doação, ela sempre foi muito importante. Que Deus ele se importa com o pobre. E São João Crisóstomo também fala que se você encontra alguém que está pedindo pão, que está pedindo comida, e você fala esse é um impostor, ou você dá uma desculpa para si mesmo, você tendo condições de ajudar, dá uma boa desculpa e sai, Deus ele vai também, ele fala assim que você está como rejeitando o próprio Deus, e Deus poderia dizer assim para você: sai daqui, porque você é um impostor, você vai na igreja, você ouve a minha lei, você ouve a minha palavra, mas você não segue aquilo que você ouve, você fecha a mão para o pobre, então sai daqui, eu não te conheço.
Deus poderia fazer isso, né? Mas Deus é gracioso, Deus é misericordioso, não vamos dizer o que Deus vai fazer ou não. Mas já que você é cristão, você já tem uma nova vida, você já tem uma nova mentalidade. E aí você precisa abrir a mão para aqueles que precisam. Isso não é esquerdismo, isso não é marxismo cultural. Aliás, é ridícula essa teoria da conspiração de marxismo cultural. Tem feito muito mal para a igreja. As pessoas veem marxismo onde não tem nada de Marx. Marx não falou nada daquilo, sabe? E as pessoas atribuem isso ao marxismo, à esquerda, essas coisas. Bom, eu respeito suas posições políticas de direita ou esquerda, mas independente disso, você é um cristão, você tem uma nova vida. Não adianta ficar arranjando desculpas ideológicas por causa de política para dizer não à doação, para dizer não à oferta para o pobre, para aquele que está necessitando. Então, Deus, ele ama os pobres, como falei, Lutero, São João Crisóstomo, a gente vê isso por todos os pais da igreja, por toda a Bíblia, né? Em Amós, em Ezequiel, nós vemos o pecado de Sodoma. Por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Segundo Ezequiel, é porque ela era rica e não estendia a mão ao pobre. As pessoas eram sem compaixão, elas eram impassivas em relação ao próximo, em relação àqueles que precisavam. E Deus ficou muito irado com isso. Então não deixe Deus bravo com você. Faça suas doações para as pessoas que você conhece, para entidades, a igreja também, se a sua igreja é envolvida com trabalho social, então direcione a sua oferta para a relação ao trabalho social. Mas faça suas doações, faça a sua ajuda dentro das suas possibilidades. Porque Deus, ele é o pai dos pobres, como diz Lutero. Deus, você está ajudando o próprio Deus. Como nós falamos no vídeo sobre vocação, tudo que você está fazendo para o próximo, você está fazendo para o próprio Deus. Assim como quando o próximo faz algo para você, é o próprio Deus que está te abençoando. Então, se você recebe um salário, se você recebe o pagamento das suas vendas, do seu comércio, o pagamento do seu trabalho, é Deus te abençoando. Então, abençoe também o próximo. Abençoe aquele que está precisando de ajuda, aquele que está faltando o pão em casa. Temos que pensar nisso. Nós somos mais ricos do que outros. Nós temos um pouquinho de condição, nós podemos ajudar o outro. E se nós temos um pouco mais de condição, também nós podemos ajudar o outro de maneira inteligente. E você vai estar abençoando muito a vida de alguém que vai ser muito grato porque precisa muito. Então lembre-se sempre disso, dessa compaixão, desse amor ao próximo. Não deixe ideologias políticas fazerem a sua cabeça. Vá pela palavra de Deus. A palavra de Deus ensina isso. Ensina que nós devemos ajudar o próximo dentro das suas necessidades. Não estou pregando aqui missão integral. Eu não sou adepto da missão integral. Não estou falando também que missão integral é do diabo. Não tem nada a ver. Eu fiz um vídeo sobre missão integral e cosmovisão cristã. Você pode pesquisar lá. Mas estou pregando que a palavra de Deus ensina, que o testemunho dos pais da fé, dos pais da igreja e dos reformadores, a fé que foi sempre crida na história do cristianismo e que hoje é atacada mediante ideologias políticas, e que nós devemos ir pela palavra de Deus e não pelo pensamento humano, ok? Que Deus abençoe vocês tenham uma ótima semana. Amém.